Artes para o 7º ano da Copelg, professora Elizabeth Zanon. Quando o papel vira arte. A história do papel. Os registros pré-históricos de desenhos e sinais nas pedras e cavernas foram o início de uma história contínua que retrata a cultura e também os hábitos de cada sociedade. Na antiguidade, o povo egípcio desenvolveu uma forma de utilizar o junco, também chamado de papiro, ensopando-o com água e sovando até obter uma forma de pergaminho com espessura semelhante a um tecido. Mas o papel, tal como a gente conhece ele hoje, teve origem na China, misturando cascas de árvores e trapo de tecidos. Depois de molhados, eram batidos até formarem uma pasta. Essa pasta, depositada em peneiras para escorrer a água e depois de seca, tornava-se uma folha de papel. Ainda hoje, os trapos de algodão e linho são utilizados por alguns países na fabricação de papéis resistentes, como o papel moeda. Os árabes assimilaram a técnica e a espalharam na Península Ibérica quando a conquistaram, lá por volta de 1300. Os demais países europeus só a conheceram por volta dos séculos 13 e 14. Os manuscritos, graças às formas artesanais de papel da Idade Média, foi possível conservar esses importantes registros da história da humanidade até então. E com a invenção da imprensa, permitindo a impressão por linotipos em papel, a disseminação da informação passou a ser muito mais veloz e acessível a todos. E a Revolução Industrial, ela impulsionou ainda mais essas mudanças. Hoje, o papel talvez seja o produto mais utilizado e corriqueiro. A composição. Atualmente, a maior parte dos papéis, 95%, é feita a partir do tronco de árvores cultivadas. As partes menores, como ramos e folhas, não são aproveitadas, embora as folhas e galhos possam também ser utilizados nesse processo. No Brasil, o eucalipto é a espécie mais utilizada por seu rápido crescimento, atingindo em torno de 30 centímetros de altura em 7 anos. Como é formado? O papel é formado por milhões de fiapos que vêm de plantas, que chamamos de fibras. Você pode fazer uma experiência simples, rasgando uma folha de papel e observando a borda, que irá notar os fiapinhos. Existem vários tipos de papel. Ele pode variar em peso, espessura, entre outras coisas. Mas é sua estrutura porosa, semelhante a algumas rochas, como a pedra pome, que lhe dá características especiais, diferenciando-o dos tecidos de algodão. Tipos de papel. Então, nesse quadro aqui, a gente tem alguns tipos de papéis e por que eles são ocupados ou aonde eles são aplicados. Então, vocês dão uma pausa aí no vídeo e dão uma olhadinha nos tipos de papel e aonde ele é aplicado. E aí vem a caixa de papelão ondulado. Ela é resistente, leve e de fácil obtenção. Tem a maior parte de sua produção, que é cerca de 80%, advinda da recuperação do papel velho. A produção mundial de 1998 foi a de 1 bilhão e 600 milhões de toneladas, com uma taxa de reciclagem de 71,6%, uma das maiores do mundo se comparada a outras embalagens. Dentre seus maiores consumidores estão as indústrias de produtos alimentícios e bebidas, eletrodomésticos, fruticultura e apicultura. O papelão ele é reciclado no Brasil há muitas décadas e tem reaproveitado mais de 1 milhão e 600 mil toneladas de aparas de papel velho por ano. No entanto, muito se desperdiça ainda. O papelão ainda representa cerca de 5% dos resíduos sólidos urbanos coletados. A composição. Diferente de outras caixas de papelão, a caixa de papelão ondulado é feita de várias combinações de papéis que compõem a capa e o miolo, o papel capa e o papel miolo. São realizados diversos testes físicos quanto ao desempenho que se deseja dessa embalagem. E aqui está uma amostra de como é feita essa composição. A reciclagem.
Para enviar as embalagens de papelão para a reciclagem é necessário, primeiro, desmontar a caixa, obedecendo às vincas das dobras, a fim de diminuir o volume e facilitar o armazenamento. Segundo, retirar, se possível, quaisquer adesivos, fitas ou grampos para reduzir a quantidade de elementos contaminantes do processo. Na reciclagem do papelão ondulado, o aparista ou papeleiro tem grande importância e é ele o responsável pela triagem e pela qualidade do material destinado às indústrias recicladoras. Os papéis usados juntamente com rebarbas de papéis que sobram das indústrias são chamados de aparas e são a matéria-prima para a produção de novos artefatos no processo da reciclagem. Alguns produtos podem ser feitos com 100% de papel reciclado, já outros ainda necessitam da adição de fibras virgens. No processo, as aparas são limpas, descoloridas e alvejadas. Após essa etapa, elas vão se obter uma pasta celulósica que precisa ser refinada e, em alguns casos, adicionadas as fibras virgens. O que pode ser reciclado? Caixa de papelão ondulado, jornais e revistas, fotocópias, folhas de caderno, envelopes, formulários de computador, provas, caixas em geral, rascunhos, aparas de papel, cartazes velhos, papel de fax, que hoje em dia não existe mais, agora é o papel de xerox, né? As xerox que não prestam mais. Reaproveitamento do papel. As fibras de melhor qualidade, elas são utilizadas para o papel capa, isso é, para as partes externas. As de qualidade inferior servem para produzir o papel miolo. Dependendo das características do produto a ser embalado, são utilizados diferentes acessórios, os quais complementam a proteção para a estocagem ou o transporte. São os separadores, tabuleiros, divisões, reforços, entre outros. A reutilização dessas embalagens já é tradicional no Brasil. Os supermercados e atacadistas, que são grandes usuários, eles formam a rede de reaproveitamento existente. Faz parte da rotina de transporte e distribuição recolhê-las de volta devidamente desmontadas e acondicionadas. A produção. A madeira ela é processada formando uma pasta celulósica. Na sequência, ela pode sofrer processo de clareamento, impregnação ou revestimento com outras substâncias, como plástico, parafina e por aí vai. Esses processos são realizados de acordo com o papel que se deseja obter. Então, aqui tem um esquema de como é que se chega a esse papel. Dá uma pause no vídeo também e vão olhando o item com a imagem, a informação com a imagem. E aí, quer fazer sua própria folha de papel? Então, se você quer, você vai clicar nesse link agora e vai ver o passo a passo como vai reciclar o papel artesanal. Então, se você tem essa curiosidade, pode entrar nesse link e você vai ver o passo a passo. Aqui tem o índice de reciclagem no Brasil, que também você pode dar uma pausa no vídeo e fazer sua análise. E o papel, ele é largamente utilizado no mundo inteiro e ele corresponde a aproximadamente 20% dos resíduos produzidos pelo brasileiro. Mesmo na era da informática, sua produção e seu consumo para impressão e também para escrita praticamente dobrou nos últimos anos. E aqui eu consegui pegar uma estatística que ela está defasada, porém só mostra como cada vez mais o papel vem sendo utilizado. Eu não consegui encontrar a estatística mais real. Então, para verificar, para ficar branquinho o papel, ele vai sofrer um clareamento químico, que é um dos processos mais poluentes dessas indústrias. Uma alternativa é o papel ecograph, que é clareado a oxigênio e as folhas ficam com coloração creme. O desperdício de papel pode ser constatado desde a indústria, que é no caso de excesso de embalagens, e embalagens muito volumosas para pequenos produtos, até nos escritórios e residências, que é aquelas impressões em apenas um dos lados da folha, ou que a gente só escreve num lado da folha e o restante vai ficar perdido. Isso é desnecessário, minha gente.
Apenas adotando o uso do papel dos dois lados, podemos reduzir em até 50% o uso de papéis para impressão e escrita, e, consequentemente, reduziremos também todos os impactos causados desde a extração até o descarte desse material. Consome-se, em média, 100 mil litros de água por tonelada de papel fabricado, mas produz 1 tonelada de papel reciclado, precisa-se de 2 mil litros de água. Para produzir 1 tonelada de papel é necessário 5 mil kWh de energia, mas a mesma tonelada de papel reciclado consome mais 1.000 a 2.500 kW de energia. A produção de papel reciclado ela evita a utilização de processos químicos poluentes, reduzindo em 74% os poluentes liberados no ar e 35% despejados na água. A cada 28 toneladas de papel reciclado, evita-se o corte de 1 hectare de floresta, ou seja, 1 tonelada evita o corte de aproximadamente 30 árvores. Alguns estudos indicam que a fibra ou as fibras podem ser recicladas de 7 a 10 vezes. Para produzir 1 tonelada de papel novo, são necessários de 25 a 30 eucaliptos adultos. Essas são algumas das curiosidades. E aí, a atividade. Utilize diferentes tipos de papéis e realize uma colagem. Como estamos no mês junino, faça com temas relacionados às festas juninas. Tire a foto e me envie. Eu vou dar um prazo de 1 semana para você realizar essa atividade. Mãos à obra!